paz do Senhor a todos, uma boa noite. Em nome de Jesus, que nessa noite, né, Deus possa nos agraciar com a sua presença. E que nesse momento eu peço aos irmãos que fechem os seus olhos, vamos levar o nosso pensamento a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, apresentamos diante de Ti, ó Pai, esse culto. Meu Deus, que o Senhor venha repreender toda a ação do mal, meu Pai, que venha tentar impedir, Senhor, de nós podermos cultuar o Teu santo nome aqui na igreja, que esse culto, ó Pai, venha chegar à casa dos irmãos, e que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha lançar por terra todo o medo, meu Pai, que o Senhor venha lançar por terra toda maldição, toda palavra de derrota, e que nós possamos nessa noite, ó Pai, entregar o nosso melhor ao Senhor. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos neste momento, em todos os lugares onde nós estivermos, ó Pai, chegar diante de Ti com o nosso coração aberto, colocando, ó Pai, a nossa vida na Tua presença e pedindo ao Senhor que venha nos abençoar. Eu te entrego as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Irmãos, e que nessa noite nós possamos, diante desse momento de enfermidade, de pandemia, que nós possamos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que a nossa saúde, que a nossa casa está nas mãos de Deus, e que nós possamos louvar ao Senhor, bendizer o santo nome do Senhor, que nós possamos entender que o medo, ele vem por causa das coisas que entram na mídia social em nossa casa, através da televisão, através da internet, do Facebook, mas a nossa vida, ela está diante da mão do Senhor. Então é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, e que nós possamos adorar ao Senhor em todo o tempo. E nesse momento nós vamos estar adorando ao Senhor. E eu peço a você, aonde você estiver, leve o seu pensamento e adore a Deus junto conosco em nome de Jesus. Peço desculpa aos irmãos aí, mas vamos lá. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de Ti,
te seguir. Oh Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Estamos aqui sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que cai do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que cai do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar, oh, deixa a tua glória inundar esse lugar. Estamos aqui sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que cai do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que cai do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar, oh, deixa tua glória inundar esse lugar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e
parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 8. Atos 8, glória a Deus. A partir do versículo 29. Atos 8, 29. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Irmão, você que está nos assistindo pelo Facebook, comente aí como está o áudio, a imagem, para que nós possamos, fazer o nosso melhor para com Deus. É tudo novo para a gente também, e a gente está aqui dando o nosso melhor para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. E coloque nas suas orações as nossas vidas também, porque todos nós precisamos de oração, que a palavra do Senhor fala que a oração de um justo surte os seus efeitos, E nós contamos com a oração dos irmãos, para que cada vez mais nós possamos aperfeiçoar e o nome de Jesus venha a ser glorificado também através do Facebook, do YouTube, do Instagram. E nós estamos aqui para isso, aprender dia após dia e darmos o nosso melhor para Deus. A palavra do Senhor em Atos 8, 29 diz: então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Felipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nessa noite, diante dessa palavra, que quando o Evangelho de Cristo é expandido para todos os gentis, ali iniciando através da vida de Filipe, antes um pouco Estevão tinha acabado de ser martirizado, e todos nós estamos aqui diante de uma palavra muito linda e maravilhosa, e poucas pessoas têm entendido o significado dessa palavra. Quando Deus se revela através do Espírito a Felipe, e pede para Felipe deixar as suas pregações em Samaria, e desce para aquela rua, ali naquela estrada, sentido a Jerusalém, que Deus tinha algo especial com ele ali. Felipe não sabia de nada que iria acontecer com a sua vida naquele momento, mas ele obedeceu
a voz do Senhor. E hoje, nesse momento, irmãos, eu me pergunto e te faço uma pergunta: será que nós estamos ouvindo a voz de Deus e obedecendo? Quantos de nós, nesse momento, que está passando um momento assim, feliz, né, dentro da nossa casa, tendo paz, está sendo supridas as nossas necessidades, mas se Deus chegasse até você nesse momento e falasse: sai da sua zona de conforto e vai para tal lugar que eu tenho uma obra contigo. Quantas pessoas nesse momento se encontram com medo? Quantas pessoas nesse momento que não está colocando a sua fé em Deus, colocando a sua fé na verdade da palavra do Senhor? As pessoas têm dado mais crédito às vezes ao que a mídia humana diz do que a palavra do Senhor, que é a coisa espiritual, a palavra de Deus espiritualmente falando para nós. Quantas pessoas têm se acovardado nesse momento? Eu não estou aqui dizendo, irmãos, para as pessoas que estão na zona de risco, porque todos nós sabemos que o destino do homem é nascer, crescer, envelhecer e morrer. E chega um momento da nossa vida que o nosso corpo, ele vai se debilitar mesmo, normalmente. Mas eu estou falando aqui para pessoas que estão com a sua saúde boa, fora dessa zona de risco, que tem se acovardado. Às vezes você encontra uma pessoa de Deus, um homem de Deus aí fora, você pergunta para ele como é que está a sua vida. Eu não sei de nada que está acontecendo porque eu estou trancado dentro de casa há tantos dias. Eu não tenho preocupado às vezes, né, e com a vida de outras pessoas. Quantos de nós, diante de uma palavra dessa, aí você vê aqui um jovem, Felipe, quando Deus pede para ele descer para aquela estrada, e quando ele vai naquela estrada, ele vê uma carruagem, e Deus manda ele encostar naquela carruagem, e quando ele encosta, ali ele vê o eunuco, né, ele ouve aquele eunuco, um homem rico, de poder aquisitivo, lendo as escrituras sagradas que se encontram em Isaías 53, e Felipe pergunta para ele, se ele compreendia aquilo que ele estava lendo. Mas aquele homem, por ser muito sábio, vira para Felipe e fala: como que eu posso compreender ou entender se não tem ninguém que me ensina? Hoje nós vemos muitas pessoas vivendo essa condição de estar às vezes trancado, às vezes preocupados, porque muitas pessoas que tinham que estar ensinando a verdade, estão falando aquilo que pensa. Muitas pessoas que tinham que estar ensinando a palavra do Senhor, aquilo que está verdadeiramente escrito na palavra de Deus, tem levado as pessoas a viver atrás de propósito, a viver as pessoas atrás de mão de líder, esquecendo que toda a autoridade foi dada para todo ser humano. Aquele que verdadeiramente ouviu a palavra de Deus e entregou a sua vida para Deus, a Bíblia diz em Lucas 10, 19, que foi nos dada autoridade e poder contra enfermidade, contra veneno mortífero. E muitas pessoas não têm colocado isso em prática. Tem pessoas que têm colocado a sua vida diante do homem, diante de um propósito, de um voto. E nesse momento, irmão, essas pessoas têm pagado um alto preço, porque elas não têm criado família espiritual. Ela tem criado pessoas para tirar ali, criar das ovelhas, para viver da lã delas. E toda a igreja que Deus coloca no nosso coração, ela tem que ser voltada para os membros, voltada como uma família. Então o que eu estou querendo dizer para você aqui, que quando você vive um propósito de Deus, Deus vai te honrar, mesmo você andando na condição normal da humanidade. Porque todo homem, ele quer às vezes crescer perante a sociedade, mas perante Deus, às vezes nós vamos ter que diminuir e ouvir aquilo que Deus coloca no nosso coração. Porque olha só, para você ver e entender, Felipe estava pregando em Samaria, as pessoas estavam se convertendo, multidão de pessoas chegavam até Felipe e chegava à presença de Deus através da pregação de Felipe. Demônios saíam, eram expulsos, pessoas eram curadas, paralíticos se levantavam. Aí você vira e olha para o outro lado. Por que é que Deus tira Felipe de um chamado tão grande, de uma obra tão maravilhosa, e leva Felipe para uma estrada? Porque aquela estrada ia mudar a vida de outras pessoas. Naquela estrada, Felipe teve um encontro com um homem que ia levar o evangelho para outros lugares. Multidão de pessoas ia chegar até Cristo através da vida daquele eunuco, porque aquele homem se tornou um pregador do evangelho de Cristo também. E às vezes nós olhamos para o nosso próprio interesse. Se as pessoas não estiverem nos olhando, se a mídia não estiver falando de nós, se nós não tiver com ibope na sociedade,
nós não somos reconhecidos pelo homem, não está certo. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, irmão. Nós temos que ser reconhecidos por Deus. A obra que Deus colocou em nossas vidas, Ele é fiel para terminar. Filipenses 1:6 fala que o mesmo Deus que iniciou a boa obra, Ele é fiel para terminar essa obra até a vinda de Cristo. E nós temos que entender essa caminhada. Às vezes você está aí do outro lado pensando assim, que é fácil para mim estar do lado de cá. Não é tudo novo para mim também. Mas eu tenho que entender o chamado de Deus para a minha vida e entender que eu tenho que me entregar nessa obra. Eu tenho que entender que eu tenho que dar o meu melhor hoje. Amanhã fica melhor, daqui uns dias Deus vai me aperfeiçoando e vai te aperfeiçoando também, porque todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. A palavra de Deus fala, irmão, que nós temos que viver da sabedoria do alto, a sabedoria que vem do céu. Não adianta eu e você querer caminhar com a sabedoria da terra, porque a sabedoria da terra, a Bíblia fala em Tiago 3, que ela é maligna e diabólica. Agora a sabedoria de Deus, ela vem para edificação, para transformação do reino de Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo, você olhando o que Filipe fez, ele alcançou aquela vida daquele eunuco e transformou vidas. E dali ele foi arrebatado e levado para outros lugares, para poder pregar o evangelho. Às vezes Deus te tira do propósito que você está vivendo nesse momento, e depois Ele vai te preparar para propósito maior. E nós precisamos de entender isso, irmão. Nós precisamos de acreditar. Quantas pessoas se encontram desesperadas, angustiadas, pessoas que estão se entregando a sua vida. Eu quero te dizer que para a igreja tem sido bom o que nós estamos vivendo, porque nesse momento nós estamos vendo verdadeiramente quem são as pessoas que amam. Porque a palavra de Deus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se nós permanecermos no amor de Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi por poder, foi pelo amor de Deus pela nossa vida. Lucas 22, do 36 ao 39 fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, mas o nosso próximo como a nós mesmos. E nesse momento é o momento de ver quem são as pessoas que estão amando as outras. É nesse momento, meu irmão, que você vai ver os líderes que estão amando as ovelhas da tua igreja, que está ajudando verdadeiramente, que está acolhendo, que está ligando. Irmão, está faltando a água, está faltando luz, está faltando alimento sobre a sua mesa. Irmão, nós podemos te ajudar, porque se você ensina uma igreja a viver de propósito, o que acontece? É as pessoas que têm que trazer o dinheiro para o altar. Mas quando nós vivemos o evangelho de Cristo, é o pastor que tem que dar a vida pelas ovelhas, é o pastor que tem que cuidar das ovelhas. Porque muitas pessoas gostam de pregar a lei, porque a lei te leva a Siló, mas a graça te leva a Cristo, e Cristo te leva às pessoas. Então que nessa noite eu e você possamos entender que há vidas aí fora precisando da minha e da sua oração, que há vidas aí fora precisando, meu irmão, de uma cesta básica, precisando de uma ajuda numa água, numa luz, num aluguel, e que nós possamos ser referência, que nós possamos ajudar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Eu não estou aqui dizendo que eu tenho condição de ajudar todas as pessoas, mas se cada igreja fazer a sua parte, a sociedade fica mais fácil de ajudar as pessoas. Se todos nós fazemos a parte a qual nos cabe, fica mais fácil nós vivermos o evangelho, de pregar a palavra, de podermos andar na rua de cabeça erguida, ciente que nesse momento de dificuldade nós estamos sendo exemplo. Não é exemplo de levar a nossa vida mediante a meios políticos, de interesse de aumentar a nossa riqueza, por interesse próprio, de crescimento, não. Nesse momento nós temos que entender que nós somos uma igreja, que temos que pregar a palavra, viver o amor de Cristo, para que mais vidas possam se render aos pés do Senhor, para que mais vidas verdadeiramente venham se converter. Irmãos, aproximadamente quase 40 dias, nós estamos impedidos de ser a igreja de Cristo dentro da casa do Senhor. Nós temos que ficar na nossa casa, cultuando, buscando ao Senhor. O diabo, ele está distanciando as pessoas através de tudo isso que nós estamos vivendo também, porque o maligno, ele entra no coração do prefeito, do governador, ele entra no coração do presidente e começa a soltar leis direcionadas para dividir a família.
Hoje eu cheguei no supermercado, eu não podia entrar com a minha esposa. Imagina daqui uns dias o que vai acontecer. O inimigo está tentando destruir a sociedade, e a igreja está de braços cruzados. A igreja está vendo tudo acontecer calada, porque a igreja ela tinha que estar unida, forte. Imagina se continuar, meu irmão, da forma que está. Daqui um dia vai fechar a igreja, ou nós vamos voltar a ser da forma que era. As pessoas tendo que enfrentar para poder pregar o evangelho. Então hoje nós estamos vivendo esse momento, o momento ao qual que nós temos que entender que nós temos que estar firmados na oração para enfrentar esse mal que está vindo contra a igreja do Senhor. Às vezes você está aí na sua casa, queria estar aqui na igreja e não pode. Mas eu te digo algo, irmão. Todos os dias, os líderes dessa igreja estão de joelho dobrado, orando pela sua vida, orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo país e pelo mundo. O papel da igreja é orar, porque vai chegar um momento que Deus vai colocar a mão forte sobre tudo isso que está acontecendo. Vai chegar um momento, meu irmão, que muitas pessoas vão entender, assim como aquele eunuco não entendia, porque os líderes que tinham que estar explicando a verdade, às vezes está culiado com política, preocupado com dinheiro. Mas vai chegar na sua vida pessoas que vão te ensinar a verdade, que você vai entender que a sua vida, ela está nas mãos do Senhor. Quem dá a vida é Deus, quem pode tirar a vida é Deus. Não é o homem, não é um vírus, nada e nem ninguém pode tocar na sua vida se Deus te guardar. Se Deus te colocar em primeiro plano, você colocar Deus em primeiro plano na sua vida, Ele vai colocar as mãos dele sobre a sua casa. Agora, muitas pessoas têm medo, por quê? Porque está devendo para Deus. Muitas pessoas que andam no pecado, na mentira, pessoas que andam na contramão da realidade do evangelho, chega um momento desse, a pessoa fica com medo mesmo, porque agora não tem como mentir, para Deus ninguém mente, só Deus que pode levar o homem para o céu, ou levar ele para o inferno. Nem o diabo tem esse poder de te levar para o inferno, só com a permissão de Deus. Então que nessa noite você venha entender, meu irmão, se você está vivendo um momento que a sua vida, você se sente uma pessoa que está devendo para Deus, que está vivendo uma vida no pecado, se arrependa. Se você está tendo uma condição da sua vida de chegar até Deus, dobre os seus joelhos, converse com Deus, apresente a sua vida para Deus, peça perdão para Deus pelos seus pecados, muda de vida, porque o evangelho é arrependimento todos os dias. Às vezes você me vê aqui em cima pregando agora e pensa que a minha vida é totalmente perfeita. Perfeito sobre essa terra só caminhou Cristo. Todos os dias eu tenho que dobrar o meu joelho na presença de Deus, pedir perdão pelas minhas falhas, pedir perdão para Deus por tudo que eu possa estar fazendo de errado, e pedir a Deus misericórdia para que Ele direcione a minha vida na condição certa, que Ele guie os meus passos na condição certa. Porque às vezes, meu irmão, tem momento em nossas vidas que nós olhamos para nós mesmos e falando assim: como que eu me encontro? Como que a minha vida pode mudar? Quantas pessoas se encontram preocupadas nesse momento? Porque às vezes está com pouco arroz em casa, está com dificuldade financeira, passando um momento de enfermidade, e esquece que a nossa fé é firmada num Deus ao qual nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Há um Deus que nos guarda todos os dias, há um Deus que nos abençoa, há um Deus que tem nos livrado de todo o mal, há um Deus que tem colocado pessoas em nosso caminho para nos abençoar, mas que nós também possamos ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Tudo isso que eu estou aqui falando, irmão, é o que eu venho carregando dentro do meu peito há 40 dias, de sentir o desejo de vir para a igreja, poder cultuar e ser proibido, de entender que se a nossa sociedade evangélica estivesse todo mundo unido, num só propósito, numa só direção, em oração verdadeiramente, esse mal já tinha caído por terra. Mas a igreja se encontra na condição de braço cruzado. A gente vai para o monte orar, não encontra pessoas. A gente vem para a igreja orar,
e ver o fervor de Deus na nossa vida aqui, mas quantas outras pessoas queriam estar aqui conosco que não pode? Então que nessa noite eu e você possamos entender e ser canal de bênção dentro da nossa casa, irmão. Não deixe o inimigo tirar a nossa paz, não deixe o inimigo tirar a nossa alegria, que nós possamos buscar a Deus em primeiro plano. Se tem algo na sua vida que você não está entendendo, busque dentro da palavra de Deus e peça para que o Espírito Santo de Deus venha te revelar, para que você tenha conforto no seu coração, porque Paulo diz que se morrer em Cristo é lucro. Mas pergunta para algum cristão se ele quer morrer, porque está devendo. Então coloca a casa em ordem, irmão, coloca a sua vida em ordem. Se nesse momento, o que adianta ser milionário? Do que está adiantando as riquezas nesse momento? Quantas pessoas se encontram trancadas dentro da sua casa e não pode usar o carrão que tem, não pode ir para a sua casa na praia, não pode viajar para outro país? Do que adianta ter esse dinheiro? Mas se você tem a sua vida em Cristo, uma família baseada em Cristo Jesus, na palavra de Deus, você tem paz dentro da sua casa. Você sente a presença de Deus em todo momento. A misericórdia de Deus é com nós e nos conforta a cada manhã. E nessa noite nós estamos aqui para a honra e glória de Deus, porque só Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. Não adianta, meu irmão, subir aqui em cima do altar nessa noite, falar em línguas, profetizar, pular, dançar. Não adianta. Eu tenho que vir aqui falar uma verdade. E a verdade é que nós temos que estar firmados na palavra de Deus. A verdade é que eu e você temos que estar alicerçados no Evangelho de Cristo. Cadê agora as pessoas que vêm para a igreja e não abrem o seu coração para pregar a verdade, para viver a verdade, para ensinar a verdade? Muitas dessas pessoas que ficam em cima do altar nesse momento estão preocupadas, porque vai chegar mais um mês de aluguel, vai chegar a água da igreja, a luz da igreja. Os irmãos às vezes têm batido na porta da igreja, ligado para o pastor, e ele não está tendo condição de ajudar, porque tudo que entra na igreja é em benefício próprio. Tudo que entra na igreja, meu irmão, é para pagar pregador itinerante, é para trazer os macumbeiros da fé. Vou falar num jeito mais grosseiro aqui. Tudo que entra dentro da igreja é para fazer a festa do ciclo de oração, festa dos jovens. Mas esquece, meu irmão, que é nesse momento aqui que nós temos que entender que agora as pessoas estão precisando. E a palavra de Deus fala que todo dízimo e toda oferta é para a casa do Senhor, é para a manutenção da casa de Deus. A viúva está precisando, cadê? Gastou com o pastor itinerante. O órfão está precisando, cadê? Gastou com as festas dentro da igreja, evangelizando crente. Irmãos, o que eu estou falando aqui é uma coisa muito séria, que muitos podem se levantar e achar ruim, eu não estou nem aí. Eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. O que nós temos que entender é que nesse momento, vidas estão morrendo e estão passando dificuldade por pessoas que às vezes estão em cima do altar, preocupado com terno de 5 mil, de 10 mil, preocupado com carro de 200, 300 mil. Não é pecado um pastor andar num carro bom, ter uma casa boa, vestir um bom terno, mas a ovelha, os irmãos têm que estar amparados, as pessoas têm que estar amparadas, as pessoas têm que ter um colo amigo, um ombro amigo. Então nesse momento que nós possamos entender que o Evangelho tem que ser pregado de uma forma verdadeira. Muitas pessoas não têm coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui, mas graças a Deus, irmãos, eu falo isso de cabeça erguida. Eu falo isso de cabeça erguida, por quê? Porque eu sei que Deus me chamou para ajudar vidas. Deus me chamou para que nós possamos ser uma família verdadeira. Então que nós possamos nessa noite orar pelas nossas vidas, orar pelos nossos familiares, orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Eu peço a você, meu irmão, que ore por essa nação, para que o nosso prefeito venha se converter, para que o nosso governador venha se converter, para que a nossa cidade tenha verdadeiramente homens políticos que sejam evangélicos.
Porque a nossa nação, a nossa cidade, eu vou falar da nossa cidade que nós vivemos aqui. Que exemplo político nós temos hoje de evangélico? Nenhum. Os que tinham foram caçados. O que está já foi caçado uma vez também. Que exemplo a sociedade tem hoje de referência? De homem de Deus na política. Então vamos orar para Deus levantar José, para Deus levantar Daniel, para que verdadeiramente venha governar para o povo de Deus, para as pessoas que precisam, para ser exemplo na sociedade. Então eu te falo aqui, irmão, que aqui nós estamos falando da vida de um diácono. Nós não estamos falando de um presbítero, nós não estamos falando de um pastor, nós estamos falando de um diácono chamado Felipe, que foi levantado junto com aqueles outros 6 homens para servir mesa, mas verdadeiramente foram tomados pelo Espírito Santo de Deus e fizeram a diferença aonde colocaram a planta dos pés. Não se corromperam pelo dinheiro, não se corrompeu pelo status social, não se corrompeu, meu irmão, pela vaidade desse mundo, mas viveram uma vida diante de Deus segundo a que Deus mandava. Então que eu e você possamos orar para que Deus levante dentro da nossa cidade homens que verdadeiramente vão enfrentar, para que o povo de Deus tenha os seus direitos adquiridos na sociedade, para que nós possamos ter liberdade, para que nós possamos ter exemplos de homem de Deus dentro da prefeitura, dentro da Câmara Municipal, lá no nosso estado, governando, lá em Goiânia, e no país e no mundo, irmão. Porque aquele eunuco era um homem que governava uma cidade, junto com uma princesa, uma rainha, mas ele fez a diferença. Aqui nós temos um prefeito, assim como aquela rainha poderia não ser uma mulher evangélica, mas aquele eunuco era um homem que aceitou Jesus e fez a diferença dentro do palácio daquela mulher. O que eu quero dizer aqui para você, que os homens de Deus tinham que estar fazendo diferença dentro da Câmara, dentro da prefeitura, em todos os lugares que ele colocasse a planta dos seus pés, eles não se corrompessem. E que nessa noite eu e você, eu te peço, vamos orar, irmão, para que Deus possa mudar o nosso estado, mudar a nossa condição de vida. E nesse momento eu peço a você, que feche os seus olhos, para que nós possamos orar, e logo depois nós vamos estar encerrando, através de um louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença. Senhor, nós apresentamos na nossa cidade, ó Pai amado, os nossos vereadores, prefeito e todas as autoridades, ó Pai, da nossa cidade. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração de cada um deles, que eles possam ser tomados, ó Pai amado, pela Tua presença, que eles possam se converter dos seus maus caminhos, dos seus maus costumes, que eles possam governar para o povo, que eles possam entender, meu Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas, que venha tirar o impedimento, ó Pai, da igreja cultuar, que eles venham tirar o impedimento, ó Pai, das pessoas de Deus se unirem, ó Pai, para estar na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é um Deus supremo e eterno. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, toda maravilha seja para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nessa noite nos ajudou, ó Pai amado, a não ter nenhuma dificuldade para fazer esse culto para o Senhor. E eu te agradeço, ó Pai, e te peço, ó Deus, nos dê uma nova oportunidade para que nós possamos estar aqui pregando da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos estar passando para mais um louvor e que Deus abençoe a sua vida.